Primeiramente, quero aqui agradecer a sua presença, Fernando, por estar se dispondo aqui a vir essa noite e passar um pouco de conhecimento sobre esse assunto importante também que você vai falar para os nossos alunos, para todos nós aqui. Eu vou rapidamente aqui apresentar, pessoal, o Fernando. Ele tem uma formação extensa em área automobilística, tá? Tem um MBA em Tecnologias Digitais e Inovação e Sustentabilidade pela USP, e uma longa experiência de mais de 20 anos aí com transporte e manutenção de frota pesada e fora de estrada, tá? Fernando passou por diversas empresas e também é autor de artigos e livros a respeito do assunto que ele vai abordar hoje com a gente, tá? Então, essa aqui foi uma breve apresentação do Fernando. É lógico que o currículo dele é extenso, não dá para falar aqui em poucos minutos, tá? Mas agora eu vou deixar a palavra com ele. Ele vai passar aí muitas informações ricas aí para nós, tá? Mais uma vez, muito obrigado a presença dos alunos. Estou vendo aluno meu aqui, estou muito feliz de ver vocês aqui. Ex-alunos também estou muito feliz de vê-los aqui. Fernando, é com você, meu amigo. Fernando? Oi, Fernando. Percebendo. Caiu uma apresentação. Fernando? Só um minuto. Fernando, você está ouvindo? Coloquei você como apresentador agora. Eu coloquei. Estão me ouvindo, gente? Agora sim. Pessoal, houve um pequeno problema aqui de áudio, mas já está resolvido. Agora com vocês, o nosso palestrante, Fernando. Que beleza. Mas, professor, fica tranquilo, eu consegui acompanhar a parte da apresentação e quando eu fui retribuir aí o agradecimento e de uma forma tão legal que o senhor falou por aí, eu acabei não conseguindo acompanhar, mas agora vai, gente. Agora, com certeza. Então no horário, é 7h30 agora. Já deu tempo da Suelen comer o miojão, quero acreditar que sim. Tá? Entre todos os outros participantes que estão aqui, mais uma vez agradeço a participação desse evento. Olha lá, a Suelen está aí, ó. Mas já comeu ou ainda está no rango, Suelen? Deve estar no rango, ela está digitando, né, professor? Então, deve estar comendo miojão. Tá certo, legal, bacana. Mas, gente, agradeço mais uma vez a presença, a participação de vocês, estou realmente muito contente. Agradecer mais uma vez o convite do professor Marcos, do Rafa, do professor Karim também, que está acompanhando na íntegra aqui o nosso evento, um evento de bastante importância. Quando o assunto é arquitetura, urbanismo, TI, engenharia, eu vou falar sobre digitalização do transporte urbano de passageiros. Entretanto, eu acredito que a gente consegue fazer um link com toda essa temática, porém dentro da nossa especialidade, né? E o objetivo é mostrar para vocês como que as soluções digitais embarcadas no transporte urbano podem reestruturar esse cenário
cenário no contexto nacional, eu diria, né? Porque quando a gente fala de transporte público no Brasil, realmente não vem um bom cenário na cabeça. Quero acreditar que vocês concordam comigo. Caso não concordem, é fácil, é só digitar no Google, lá no campo de imagens, igual eu coloquei na tela aí, transporte público no Brasil. E aí vocês vão ver esse cenário, né? São ônibus lotados, super lotados, para falar a verdade. É o que a turma costuma falar na nossa linguagem do transporte de lata de sardinha, né? Todo mundo fica bem espremido dentro do ônibus, mas a gente tem um trânsito, os ônibus atrasados, muitas vezes, e a reclamação é sempre a mesma, né? Sempre associada a alguma coisa à tarifa, ou à qualidade do serviço prestado, ou até mesmo a segurança. Então, é triste de ver, de verdade. Como o professor acabou de me apresentar, eu nasci e cresci no transporte urbano de passageiros e, ao longo do tempo, eu vi esse cenário, né? E, como eu disse, tudo associado à prestação de serviço de modo geral. A gente vê boas operações no Brasil, mas num contexto mais amplo ainda requer melhora. É isso que a gente está buscando, tá? Então, quando a gente fala de transporte, tem um jogador por trás disso, né? Tem um player por trás disso. E geralmente tem muito esforço, talvez não para o resultado esperado, tá? Então, eu que sou oriundo de empresas de ônibus, trabalhei durante muitos anos como executivo em empresa de ônibus, sei do esforço necessário para a gente poder garantir transporte com qualidade, com segurança, com pontualidade, para poder atender o cliente passageiro, que é assim que a gente se comporta, tá? Mas acreditem, tem muita gente que não conhece muito bem o cenário das empresas de ônibus e da operação de transporte, que naturalmente acaba chamando uma empresa de ônibus de garagem de ônibus, né? Eu teve uma vez, até compartilhando uma história com vocês, eu recebi o pessoal do SESC-Senat, aprendizes, jovens lá de 16 anos, por aí, e um deles, ele me perguntou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele me disse o seguinte: pô, Fernando, eu imaginava que empresa de ônibus era, sei lá, a garagem onde você estacionava ônibus, tinha o motorista e tinha o dono. Então, mal ele sabia, né, dada a surpresa que ele iria ter, para poder entender justamente a complexidade de uma operação de ônibus, né? Então, o resultado a gente sabe que muitas vezes não é um dos melhores para efeito nacional, mas de fato tem um grande esforço por trás dos operadores, né? Justamente, Sandra, eu poderia até te dizer o seguinte: tem muita gente que fala do nosso transporte público, mas lá fora tem muita coisa também que não é legal. Eu tive a oportunidade de receber muita gente de fora, inclusive para aprender com boas práticas que a gente tem aqui. Eu já tive a oportunidade de visitar diversos países na Europa, na América do Norte, na América do Sul também, para conhecer um pouco de o que há de melhor do transporte, até para a gente tentar aprimorar alguma coisa por aqui, tá? Mas realmente, lá fora tem muita coisa a se aprender também com a gente, posso te garantir. Mas a gente está no caminho. A gente está no caminho e desenvolvendo soluções aqui voltadas à digitalização, que é o que eu quero mostrar para vocês, que realmente é possível chegar onde a gente quer, tá? E aí, falando de garagem de ônibus, essa imagem que eu tenho, e espero que agora vocês tenham também, para quem não está mais familiarizado, isso é uma garagem de ônibus, né? Isso é uma empresa de ônibus, né? Modéstia à parte, a minha antiga casa, essa daí é a Aviação Santa Brígida, uma das maiores empresas do município de São Paulo, um dos maiores operadores de São Paulo. Então, observe, né? Aquilo que o aprendiz da SESC-Senat pensava que era simplesmente um estacionamento, na verdade, existe manutenção de frota, abastecimento, existe tanto a preventiva quanto a corretiva, existe a parte administrativa de operações, recursos humanos, contabilidade, tem área de qualidade também, com ISO 9000, ISO 14000, tem setor administrativo de modo geral e tem TI, tem tecnologia de informação também numa empresa de ônibus, né? Tal qual eu estou mostrando por aí. O volume de dados que se circula numa empresa de ônibus, até voltado para bilhetagem, entre diversos sistemas ERP que existem nas áreas da organização, o volume de dados é imenso, tá? Desde do passageiro transportado, até da peça consumida, até dos valores de despesas e custos e receita. Então, vocês podem imaginar a infinidade que tem de informação por trás de uma empresa de ônibus,
quiçá numa operação de 14 mil ônibus quase, que é a operação do município de São Paulo, tá? Então, realmente precisa de tecnologia de informação muito robusta mesmo. Existem empresas até que têm um batalhão de TI, é como se fosse uma empresa de TI da própria empresa dentro de uma empresa de ônibus, né? Que na visão de muitos é uma garagem de ônibus, tá? Então, eu fiz questão de compartilhar essa imagem com vocês para mostrar o que exatamente é uma garagem de ônibus, tá? E quando a gente fala de tecnologia da informação, no cenário do transporte urbano, existe uma peculiaridade, porque, tradicionalmente falando, o transporte, as empresas, de modo geral, eles não têm a finalidade de oferecer tecnologia de informação. O transportador urbano, ele quer oferecer viagem com qualidade e segurança. Então, falando de um modo mais tradicional, não é especialidade das empresas de ônibus lidar com tecnologia de informação e, na prática, eles acabam se tornando especialistas, porém, cada um dentro da sua área. Então, um exemplo, é muito comum nas empresas de ônibus você ter sistemas ERP para manutenção, que é diferente da operação, que é diferente do recursos humanos, que é diferente do jurídico, e assim por diante. Ninguém conversa com ninguém. No final, eles vão acabar integrando tudo numa planilha de Excel, pouco confiável, mas é o que hoje existe para muitas vezes poder fazer a gestão do transporte, acreditem se quiser, tá? Então, com isso, se perde muito tempo, tá? E é claro que isso vai refletir na qualidade do serviço prestado. Evidentemente. Então, quando você tem atraso na comunicação, quando você tem uma informação que não é segura, que não é confiável, consequentemente, uma decisão muitas vezes equivocada vai ser tomada lá na frente para o transporte, e quem vai pagar com isso é o cliente, é o passageiro, tá? Então, a tecnologia de informação é algo vital para uma operação de transporte urbano, e cada vez mais as empresas estão se especializando nisso para poder ter mais controle daquilo que estão executando e oferecer um melhor serviço. E aí, pensando que era só esse o desafio, né, daquela foto da garagem, surgiu um outro desafio chamado Covid-19. Então, no passado, até antes da pandemia, a gente, nas nossas discussões com órgão gestor, com entidades públicas, empresários de ônibus e tudo mais, a gente sempre falava, poxa, o transporte está perdendo atratividade. Né? Os aplicativos, o transporte por aplicativo chegou, está tomando espaço, a população cada vez mais se queixa do serviço prestado, do preço da tarifa, da segurança, tal. E isso gerava um desafio justamente para a gente poder prover melhor transporte público. Só que mal a gente sabia que tinha algo pior ainda, né? O Tiririca já falava, né? Pior que tá, não fica. E fica assim. E a gente viu que 2020 foi um ano muito desafiador quando o assunto foi mobilidade urbana com Covid-19. Então, eu trouxe aqui para vocês esse gráfico que mostra que as principais metrópoles do Brasil como um todo, né? Peguei algumas principais aqui, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nesse cenário aqui, antes da pandemia, a gente tem uma distribuição modal. A gente tem aqui diversos tipos de modais de transporte. Vamos concentrar nossa análise nesse verde mais clarinho aqui, que seria o ônibus BRT lotação, tá? Então, antes da pandemia, ele tinha uma expressão, e durante a pandemia, até o mês de setembro, a gente observa que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, essa expressão diminuiu bastante, né? Essa adesão ao transporte urbano por ônibus, BRT, lotação, diminuiu absurdamente. Em contrapartida, tomou frente para um novo cenário aqui, que é o cenário de não preciso me deslocar. Então, quando o assunto é mobilidade urbana, quando o assunto é mobilidade, dentro do conceito de mobilidade, mais uma vez, é triste observar que existe já esse cenário de não preciso mais me deslocar. A gente sabe dos benefícios que o home office trouxe, justamente de liberdade de trabalho, até mesmo de qualidade de vida, mas essa moeda tem dois lados, a gente vê. Principalmente quando o assunto é ansiedade, dor no corpo, dor nas costas, dor de cotovelo, dor em tudo, né, em função de uma vida totalmente sedentária dentro do ambiente de home office. Para quem tinha um ambiente social mais ativo, sofreu bastante com isso, aí tem os efeitos da depressão também. Então, admitir que, olhando aqui para São Paulo, por exemplo, olhando para São Paulo, onde você tinha uma expressão da participação do ônibus se reduzir a isso aqui, nesse período, como a gente está vendo aqui, um percentual muito baixo,
Em contrapartida, a gente perceber que eu não preciso me deslocar como quase toda a barra. Então, mostra que, além dos desafios operacionais, que a gente acabou explorando um pouquinho, existe o desafio de reconquistar a confiança no transporte, tá? A gente não só perdeu atratividade ao longo do tempo, mas a gente veio perdendo confiança e o Covid potencializou isso, tá? Então, é importante fazer diferente para ter resultado diferente. Aqui é mais um cenário a nível nacional, para vocês terem uma ideia da redução da oferta de transporte e da redução da demanda de passageiros, tá? Então, por exemplo, pegando aqui o estado de São Paulo, uma redução na oferta de 12%, contra uma redução na demanda de 38% aproximadamente. Mas existem capitais aqui, como por exemplo Recife. Recife reduziu 60% a demanda de passageiros, contra também 40% na redução da frota. Então, consequentemente, muita gente ficando em casa, a gente sabe que não é a totalidade que está em home office, a maior parte, inclusive, está desempregada. Então, quando a gente fala no transporte urbano, que movimenta esse país também, junto com o agronegócio, junto com a carga, junto com outros estilos de negócio, quando a gente fala de redução de frota, consequentemente, a gente está falando de desemprego. Tá? Então, é realmente um desafio muito preocupante, não somente para a sobrevivência das empresas, mas para a sobrevivência da própria população. A gente vê a importância da mobilidade urbana, a importância do transporte público quando analisamos esses gráficos. Tá? Então, o desafio está lançado. E o que queremos? Baseado nesse ponto onde eu tenho fé que o Covid está indo embora, a gente vê a vacinação avançando, mas muito aprendizado ficou, e principalmente aquilo que a gente precisa entender do que a gente quer. Tá? Então, dentro de todo esse cenário de transporte urbano, é importante que os serviços sejam otimizados. As rotas devem ser melhor planejadas, deve existir uma melhor distribuição de veículos, até para poder equilibrar o trânsito da cidade, equilibrar a oferta de veículos também para uso, evitar os atrasos, evitar a superlotação. Então, a produtividade ela tem que ser otimizada. E as novas tecnologias de frota que vêm aí, com Euro 6, veículos que emitem menos, tudo isso ajuda na otimização dos serviços. E claro, o veículo tem que estar funcionando. Então, a gestão da manutenção de frota ela deve ser melhorada também. Existe, através de monitoramentos por telemática, por outros meios digitais, que a gente consegue ter manutenção certa no momento certo, parando o veículo na hora correta, aproveitando do melhor momento dele de operação. Eu, particularmente, sou entusiasta da telemática, tive a oportunidade de explorar a telemetria no município de São Paulo, em outros lugares também, inclusive até fora do país. Então, vejo que a telemetria é uma ferramenta que pode ajudar bastante também na otimização da manutenção, para você ter um veículo seguro, um veículo confiável e regular, veículo na hora certa, no ponto certo, para poder garantir o direito de ir e vir do cidadão, né? A segurança, evidentemente, não somente para a frota, mas para a infraestrutura, é muito importante, tá? Então, quando a gente está falando de integração com semáforos, iluminação pública, tudo isso ajuda também no transporte. E, mais à frente, como a gente pode ver em outras capitais ao redor do mundo, o transporte autônomo já existe, tá? Não em grande escala, mas ele já está sendo abordado. Inclusive, existem capitais que até 2030 querem ter só 100% de sua frota autônoma, sem motorista, da forma mais segura possível. Eu acredito que a gente está um pouco longe desse cenário ainda, muita coisa básica ainda tem que ser feita. E quando eu falo básico, básico, porém inovador. Precisamos entrar no ambiente de inovação quando o assunto é mobilidade urbana. E, claro, o meio de transporte ele pode ser meio de serviço. Tá? Então, existem vários tipos de serviços que podem ser veiculados através do ônibus. Quando a gente está digitalizando o interior do ônibus com painéis, com publicidade, com interatividade com o usuário, com Wi-Fi, enfim, existe uma infinidade de serviços que podem ser explorados e o meio de transporte também vai ser um meio de comunicação. Então, queremos isso, acreditamos muito nisso, e a Unic, que é a empresa que eu represento, ela trabalha focada nesses 4 pilares, tá? E o que a gente conseguiu já? O que conseguimos ao longo desse tempo? Tudo isso é sonho que eu estou discutindo aqui com vocês agora. Então, mais à frente a gente vai perceber que não é mais sonho, já é realidade, e é uma realidade muito próxima do público que está aqui agora me assistindo e me acompanhando. Mas eu não vou dar spoiler, vou falar mais um pouquinho à frente, tá? Mas falando um pouco sobre a Unic, que é a empresa na qual eu participo, é uma empresa voltada para a gestão da mobilidade urbana, justamente para oferecer com digitalização
melhores serviços, integrar diversas fontes de informação em circulação na operação da empresa. Como eu disse, é comum numa empresa de ônibus a gente ter as informações todas espalhadas, cada um com o seu tipo de sistema, com marcas diferentes, com usuários diferentes. Então, a Unic veio para unificar tudo isso daí, para simplificar a vida do transporte. Então, quando você simplifica, você tem padrão de informação, consegue oferecer melhores serviços de tecnologia para administrar o transporte, e claro, com qualidade, com segurança, com confiabilidade e com custo acessível não somente para quem opera, mas para quem contrata o transporte também, tá? Como eu disse, se a informação é incorreta, se a informação é lenta, consequentemente a ponta vai sentir, e a ponta muitas vezes é o cliente de ônibus, tá? Então, no contrário a isso, quando a gente tem informação no tempo certo, a gente tem efetividade no transporte público, tá? Agora, como eu estou dizendo, tudo isso a gente já conseguiu? Conseguimos sim, tá? E a Unic trabalha em busca da confiança ou na reconquista, né, dessa confiança no transporte público. Onde que a gente conseguiu viabilizar todo esse sonho aí que eu estou contando para vocês? Num local muito próximo do público que está me vendo aqui agora, que é a Operação BRT Sorocaba, tá? Então, literalmente no quintal da casa de muitos aí, vocês podem compreender que o que há de estado da arte, mobilidade urbana e conectividade inteligente está no BRT Sorocaba. E pegando o comentário que eu ouvi agora no começo, pode ter certeza que muitos países, muitas cidades lá fora têm muito a aprender com o BRT Sorocaba. Tá? O BRT Sorocaba, inclusive, fez 1 ano, agora há pouco, há 2 meses atrás, acredito, já deve ter dado 2 meses. E o BRT Sorocaba está recebendo visita do Brasil inteiro, justamente para entender um modelo, não somente um modelo de arquitetura, mas um modelo digital presente lá, tá? Porque realmente é algo que veio para reconquistar o cliente de ônibus, é algo que veio para mostrar que o cliente ele pode deixar o carro em casa, pode deixar a moto em casa, ele pode aproveitar mais o transporte urbano com qualidade, com segurança, com conectividade, com serviços, que é justamente aquilo que a gente vê em muitos países lá fora, tá? Então, temos isso em Sorocaba, precisamos explorar cada vez mais isso, tá? Para a gente entender um pouquinho da arquitetura do sistema BRT Sorocaba. Existem 26 estações preferenciais no BRT, que é o Bus Rapid Transit. São 3 terminais, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, 4 estações de integração, todos os veículos são equipados com Wi-Fi, inclusive as estações também, terminais, então existe conectividade nos veículos, 91 pontos de parada, 3 corredores exclusivos, o que dá velocidade para o sistema. O sistema é todo monitorado 24 horas por dia, com câmeras de segurança. Existem os veículos climatizados com ar-condicionado, que traz o conforto necessário para o uso do transporte. São 25 quilômetros de corredores estruturais. Existe uma garagem, e agora vocês já têm outra visão do que exatamente é uma garagem. É mais ou menos aquilo que eu mostrei para vocês, é naquela estrutura. E 17 quilômetros exclusivos de corredores para o BRT. E quais são os diferenciais associados a esse projeto do BRT Sorocaba? É a questão da tecnologia, é a questão da digitalização que realmente tem sua influência para quando é necessário transmitir um melhor transporte para a população. Tá? Então, dentro das soluções que a Unic oferece, hoje ela consegue reunir 16 dispositivos diferentes de tecnologia que se associam à prestação de serviço do transporte público. Tá? Então, a Unic Hub ela integra dispositivos como catracas, bilhetagem, câmeras, painéis, portas automáticas, as TVs de anúncios para o usuário de ônibus, canais de som que ajudam na acessibilidade. Tudo isso, em momentos normais do passado, estariam aí separados, divididos e pouco efetivo. Tá? O BRT Sorocaba funciona de forma diferente. Tá? Então, o Intelligent Transport System, que seria o ITS, recebe as informações, processa todas as informações desses dispositivos, interage via comandos de texto ou áudio para uma central de controle, ou CCO, né? Que é o Centro de Controle Operacional, que chamamos. Então, o monitoramento de toda essa operação tem muita automação por trás disso, o que deixa realmente a informação mais ágil, mais precisa, e cliente com informação quando ele quiser, tá? Então, o fluxo é feito a partir de uma única interface. Acabou aquela quantidade de sistemas que eu havia relatado anteriormente, tá? E isso já é possível, já é operacional dentro do BRT Sorocaba.
Para vocês terem uma ideia da amplitude de tecnologia por trás do sistema BRT Sorocaba, temos 462 computadores de bordo instalados desde o ônibus até em toda a infraestrutura, tá? 1.902 câmeras, né? Fica até difícil de entender como é que se distribui tanta câmera no sistema. Basicamente, a maior parte delas estão dentro dos ônibus, tá? Mas existem câmeras embarcadas nas plataformas, existem câmeras embarcadas nos terminais, tá? Então, existe alta tecnologia por trás desse sistema. 482 telas, desde painéis de mensagem variável até telas de LCD, todo tipo de tela que transmite informação, muitas vezes em tempo real, para quem utiliza do transporte. Seja voltado a entretenimento, seja voltado à frequência do ônibus, tudo isso é interessante, tá? 380 dispositivos de bilhetagem toda eletrônica, existem modalidades, inclusive, que você tem carteira digital dentro do celular, não precisa mais utilizar o cartão, semelhante ao bilhete único que a turma chama. Então, tudo isso também já é digital e fácil para o acesso. 330 tipos de antena. Existe antena de comunicação de GPS e antenas para Wi-Fi de quem utiliza desse recurso. 17 máquinas de atendimento automático, 48 servidores e 110 quilômetros de fibra ótica. Então, este é o sistema de tecnologia embarcado no BRT Sorocaba. É uma loucura, realmente é uma coisa muito grande e não é à toa que está sendo vista aí no Brasil, que está pelo mundo todo, tá? Realmente já é uma referência. Quando o assunto é Unique Hub é a empresa e seu produto é a Hub Unique, que seria a plataforma que integra todos esses dispositivos associados ao transporte. Câmeras que oferecem mais segurança para quem utiliza do transporte, os validadores que oferecem a facilidade de você acessar o transporte, a sonorização que ajuda muito nas questões de acessibilidade, telefonia também está associada muito a isso, Wi-Fi que traz todo o conforto e prestação de serviços dentro do ônibus ou fora do ônibus, os painéis de LCD, ele integra com tablet, integra com dispositivos mobile, tá? Todo um recurso de automação por trás disso, a própria telemetria, como eu disse, que ajuda na manutenção de frota, que ajuda na melhor operação do veículo também, painéis de LED que transmitem informações em tempo real para o usuário e integra com todo o dispositivo de tecnologia embarcado no próprio veículo, tá? Então, tudo isso não são 16 ou mais sistemas diferentes. É um único sistema só que dá maior facilidade para poder fazer a gestão do transporte urbano. Algumas outras funcionalidades importantes estão associadas à sustentabilidade, tá? Então, dentro do contexto de toda a arquitetura do BRT Sorocaba, isso está também muito favorável para o urbanismo, não somente da cidade, mas como exemplo para outras práticas, são os painéis solares espalhados em toda a operação. Então, os terminais, o teto dos terminais são todos preenchidos com painéis solares, inclusive dá autonomia para o próprio sistema. Isso realmente ajuda na gestão de energia, ajuda na economia. O próprio reuso de água é outro ponto importante também. O isolamento térmico nas estações, eu já cheguei até a ouvir gente falando que tem ventilador nas estações, mas na verdade não tem. É todo um sistema arquitetônico que ajuda a ventilar melhor as estações, mesmo no ambiente do verão de Sorocaba, que todo mundo sabe que é quente pra caramba. Iluminação de LED, totalmente controlada também com um único sistema. E a frota que opera visando menos emissão de poluentes, com uma tecnologia mais limpa. Algumas fotos para a gente poder explorar aqui. Aqui é o corredor Itavuvu. Aqui vocês podem ver aí o terminal Vitória Régia, todo preenchido com painéis solares, ônibus modernos, tecnologia de ponta. Aí é o corredor Ipanema, no terminal São Bento, da mesma arquitetura também do terminal Vitória Régia. Os terminais aqui, as estações, todas ventiladas, todas autônomas no sentido de energia em função dos painéis fotovoltaicos. Temos aqui os corredores estruturais que dão apoio ao sistema BRT, também muito bem conservados. E diga-se de passagem, a população de Sorocaba está de parabéns, porque viu o sistema nascer, apoiou o sistema e hoje o índice de vandalismo é extremamente baixo. Então, cidades que nos procuram, tanto daqui do Brasil, ou até mesmo algumas lá de fora que já sinalizaram, sofrem bastante com vandalismo. Então, Sorocaba tem uma aula de cidadania para poder transmitir para esses visitantes. Aqui é o CCO, o coração de tudo, onde está a espinha dorsal, onde mora o Unique Hub.
justamente para poder garantir a gestão de todo esse sistema no sentido de tecnologia. E esse é o resultado de uma pesquisa feita pela Associação Nacional de Transportes Urbanos, que mostra que a população aprova consideravelmente a operação do BRT Sorocaba, tá? Com 72% de ótimo para bom na avaliação do BRT, 96% no conforto, 84% de rapidez e pontualidade e 86% de segurança de operação. Certo, gente? Como eu disse, não é um sonho, é possível, está aí para todo mundo ouvir, para todo mundo ver, para todo mundo usar, isso é o mais importante, principalmente para quem mora em Sorocaba. Aproveitem do transporte público, vocês têm algo que se assemelha a operações de países altamente desenvolvidos. Então, isso a gente tem aqui, como eu disse, no quintal de casa. A gente tem que aproveitar ao máximo disso, tá? Tudo isso é pioneirismo e inovação. Trouxe aí 2 matérias fresquinhas que saíram falando do BRT Sorocaba, sobre a influência do Hub Unique, que é a nossa solução. E tudo isso veio justamente para mudar o cenário do transporte urbano no Brasil. A gente entende que com digitalização a gente consegue chegar nisso. Não é sonho, é resultado. Tá certo, gente? Agradeço imensamente, mais uma vez, a presença e os ouvidos aí de todos e a atenção de todos. Estou aberto a perguntas. Meus contatos estão aí também presentes, para caso queiram me contratar pessoalmente. E tem o nosso site, uniquehub.com.br. A gente está aí nas redes sociais também, Facebook, Instagram e LinkedIn. E sempre à disposição para quem é cliente do transporte urbano. Muito obrigado, gente. Obrigado, Fernando. Muito bacana conhecer um pouco dessa tecnologia, que está bem pertinho aqui da gente, né? Com certeza. Pessoal, estamos abertos aqui a perguntas. Por favor, direcione aqui suas perguntas no chat, para a gente passar aqui para o Fernando. Tá, vamos ver quem está aqui. Deixa eu abrir o chat aqui também. Arnaldo, o professor Arnaldo está aí? Professor Arnaldo. Beatriz, boa noite. O Douglas está pedindo aqui, o Fernando, para mostrar o slide dos quilômetros de fibra. O slide dos km de fibra ótica. Agora, Douglas. Agora mesmo. Quiser abrir o microfone também, fica à vontade, Douglas. Ele só está o chat habilitado para eles. Ah, ok, não tem problema. Mas, de novo, fico à disposição também no paralelo quando precisar. É esse, né? Certo, Douglas? Sim. 50 km de fibra ótica subterrânea, 60 km de fibra aérea. Isso, 60 de fibra aérea. Exatamente. Eu queria fazer uma provocação para o Sadraque Júnior. Quem reclama do transporte do Brasil não viu de outros países. Você tem algum exemplo, talvez, a melhorar que você conheça lá fora, Sadraque? Acho que está digitando ainda, né? Uhum. Ah, sim, com certeza, com certeza. Bom, tá aí a prova, né? Tá aí a prova. E muitas vezes, vou falar para vocês, uma avaliação muito particular. No município de São Paulo, em função até da quantidade de veículos que tem na operação, como eu disse, são quase 14 mil carros. Por muito tempo, São Paulo já foi a maior frota de transporte urbano do mundo, tá? Hoje perde para a China, e porque quando o assunto é quantidade, muita coisa se perde comparado à China, principalmente quando o assunto é infraestrutura, né? Mas tudo acontece em São Paulo e muitas vezes São Paulo acaba sendo vitrine para o Brasil e para o mundo. Tá? Sorocaba, como eu disse, está dando uma lição de tecnologia, está dando uma lição de inovação, de mobilidade urbana com conectividade inteligente, que a gente precisa realmente mostrar isso para o mundo. Tá? Não é à toa que a gente tem esses fóruns de discussão, que são fóruns de formadores de opinião que têm condição de expandir isso. Douglas está perguntando a pergunta aqui. do Douglas aqui. Não tem disponível de forma pública na página do BRT. Eu acredito que tem alguma informação, sim, Douglas. Eu acredito que sim. Inclusive, eu já cheguei a consultar alguma coisa do gênero. Não necessariamente esse slide, mas o conteúdo, sim, tá? Se você quiser me pedir isso por e-mail, depois eu fico à disposição para poder te encaminhar, tá? Se te ajudar.
Legal. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu aproveitar aqui, Fernando, já que eu tô aqui com o microfone e com a câmera. Ótimo. E aqui Pô, em legal. Sorocaba, o que você vê como o futuro? Qual que o BRT, como você falou, já é uma inovação, acho que está muito à frente do transporte público no Brasil, mas e agora? Qual que é o próximo passo? O que seria algo que vai é uma super novidade agora que pode chegar aqui agora? Olha, eu costumo dizer, Rafa, que além da tecnologia, não adianta a gente falar que tecnologia é plug and play, porque quando o assunto é transporte urbano não funciona, tá? Existe uma frase de uma empresa de transporte de São Paulo, um slogan, que ela fala que é gente transportando gente. Eu acredito que tem que ser dessa forma, independente da autonomia do transporte que vai vir para o futuro, tá? Então, gente tem que transportar gente, assim que eu penso, tá? E quando você tem gente, muitas vezes a tecnologia, a falta dela faz você perder em padrão, que era o que eu estava dizendo. Uma vez estabelecido o padrão, a gente precisa de controle, e principalmente controle de performance do transporte. Então, para responder a tua pergunta, eu digo o seguinte, não basta somente alta tecnologia por trás. Tem que ter algo que otimize a gestão, tem que ter algo que facilite, até como ferramenta, para quem vai gerir o transporte daqui para o futuro. Uma coisa que eu acredito bastante, Rafa, é sobre o contato de serviços de transporte urbano pelos órgãos públicos. Eu acredito num contrato que otimize a performance da prestação de serviços, ou seja, baseado em KPIs, baseado na performance operacional, baseado na performance técnica. Então, a empresa que melhor vai se estabelecer no cenário desse vai ser a empresa que vai ter melhor performance, tá? Isso, de certa forma, se você tem algo digital que faça com que a empresa tenha melhor performance de indicadores operacionais e técnicos, isso, consequentemente, traz um melhor serviço prestado, tá? Então, em resumo, as empresas devem ser avaliadas pela performance operacional, tá? Porque não adianta, você vai ter uma baita ferramenta na mão e não vai saber utilizar, entendeu? Então, quando você tem algo que ensine a operar melhor e que esse ensinamento venha de forma digital, eu acredito que a gente consegue melhorar ainda mais a qualidade do serviço prestado. Eu estou falando isso até porque eu não vou dar spoiler, mas em Sorocaba ainda está caminhando com isso, tá? Quem sabe no próximo encontro nosso eu tenha a oportunidade de falar sobre essa novidade. Espero que com o público aqui presente e mais até. Legal. Ó, o Sadraque está perguntando a manutenção das linhas e corredores se são feitos por terceiros ou a Uni que cuida do sistema somente. A Unic é especialista em mobilidade urbana digital, Sadraque. Então, nós cuidamos de tudo que é associado à digitalização. Agora, a manutenção dos equipamentos, boa parte, para não falar totalidade, é feita pela própria operação do BRT Sorocaba. Algumas particularidades podem demandar contratações terceiras, tá? Isso existe, tá? Mas a grande maioria dos dispositivos de toda a infraestrutura da BRT Sorocaba é de manutenção própria. E, Legal. claro, corredores, linhas, toda a infraestrutura que você comentou muito bem. O Fernando. Pois não, pois não. E essa tecnologia, como ela está assim sendo consumida? Tem outras cidades consumindo essa tecnologia de vocês? A que passo está essa tecnologia em outras cidades do país? Como eu te disse, vou até voltar para o slide aqui, Sorocaba é pioneira nesse tipo de gestão, nesse tipo de uso tecnológico. É pioneira. Porém, outras cidades já estão conhecendo a solução e já estão planejando a implementação. Por exemplo, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, alguns municípios daqui, algumas cidades daqui do próprio estado também, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto vai ser um bom competidor com o Sorocaba, viu? É bom, vai ser uma competição sadia, tá? Mas Ribeirão Preto também está inovando muito no transporte urbano.
e veio conhecer o modelo aplicado em Sorocaba justamente para, a título de benchmarking, tentar desenvolver algo nesse formato, tá? Então, sim, Marcos, a expansão está acontecendo. Legal. O Carinha está formulando a pergunta dele aqui, é que ele está digitando, então tem que ter um... o Felipe colocou uma pergunta aqui. Legal, estou lendo aqui. Vou ler aqui a arguição do Felipe. Esses dias eu li numa redação de um arquiteto do Rio de Janeiro mencionando que o BRT tem sido implantado em diversas cidades como se fosse um remédio para todas as dores. A crítica dele foi porque nem todas as cidades estão preparadas para isso, podendo acarretar engarrafamentos, acidentes, entre outras coisas. Com base nisso, sabemos que o BRT tem impactos positivos e negativos na vida das pessoas. Do seu ponto de vista, quais serão os desafios que teremos que enfrentar com essa implementação em Sorocaba? Felipe, brilhante observação, brilhante. E eu já vi Boa isso. Pergunta. Tem gente que fala que BRT é remédio para todas as dores. Parece que é o que está na moda, né, Felipe? Não sei se você concorda comigo. Ah, BRT funcionou aqui, vai funcionar lá também, entendeu? Não é bem assim, eu concordo com o Felipe. Eu acredito muito, Felipe, nas operações estruturadas, tá? BRT é uma operação estruturada, BRS é uma operação estruturada. O que se tem em Curitiba, por exemplo, é uma operação estruturada que não é igual ao BRT Sorocaba, mas funciona muito bem, a população aprova. E detalhe, já está operando há bastante tempo, foi pioneiro no passado também, tá? Sorocaba, falando propriamente dito, até de acordo com a tua pergunta, Sorocaba já está implementado, tá? Então, o BRT começou do zero, ele não foi adaptado ao transporte original, então foi um novo tipo de transporte, o que facilitou muito também a inserção dessa operação. Tá? Agora, existem outras operações que muitas vezes vai estar num outro momento de BRS e vai adaptar para BRT. Então, de repente, pode não ser a melhor solução, muito vai de acordo com a densidade demográfica, com a necessidade de distribuição de linhas, com a própria digitalização que você vai embarcar, e isso tem uma relação forte também com o poder concedente. Tem que ver muitas vezes o que o município está disposto a investir em tecnologia. Então, não adianta fazer omelete sem quebrar ovos, entendeu, Felipe? A verdade é essa, tá? Então, no caso de Sorocaba, fica mais fácil de compreender porque já está implementado e foi algo que começou realmente do zero, não foi adaptado. Mas muitas operações por aí estão adaptando o transporte, muitas vezes podem ter experiências mal sucedidas se não tiver um bom planejamento. Uma pergunta do Carinha aí. Em uma certa aula, deixa eu pegar aqui para ler. Em uma certa aula, alguns anos atrás, no contexto de engenharia de produto, uma disciplina nossa, né? E o Carinha que dá essa disciplina, os alunos estavam buscando uma solução para acidentes em transporte urbano, que, segundo as pesquisas realizadas, eram frequentes, principalmente com idosos que tinham alguma dificuldade de mobilidade. No geral, o motorista partia ou fechava a porta sem que o passageiro tivesse entrado e o acidente estava consumado. O que o sistema apresentado contribui com a eliminação desse modo de falha? Muito boa pergunta, professor. Me apertou agora, hein, professor? Eu vou tomar um café com você depois, eu vou descontar, tá bom? Mas, olha, contribui muito. Eu vou falar de um contexto um pouco dividido. No ônibus, existe embarcado um dispositivo que ele controla não somente a aceleração do ônibus, mas controla a abertura e fechamento de portas. Por exemplo, se o ônibus está parado com a porta aberta, automaticamente o acelerador ele é cortado. Eu posso pisar no acelerador, posso engatar o veículo não sai do lugar, o que preserva a segurança de quem está embarcando no carro. Consequentemente, um ônibus de porta fechada que está em operação, ele só consegue abrir também de forma que ele esteja parado, tá? Então ele não consegue, com o dispositivo embarcado no ônibus, e os ônibus da BRT Sorocaba têm isso, ele consegue favorecer esse modo de segurança, tá? Então, repetindo, ônibus aberto, o ônibus parado com porta aberta, ele não sai do lugar até fechar a porta. E ônibus andando com porta fechada, ele só abre a porta quando ele estiver parado, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto importante embarcado também seria nas plataformas, isso é uma particularidade do BRT Sorocaba,
que seria as plataformas com porta automática. Então, é muito semelhante à linha amarela do metrô. Então, além do ônibus ter esse dispositivo, a própria plataforma também tem o que duplica a segurança para quem está, dessa vez, esperando o ônibus, né, dentro da plataforma. Então, a plataforma também acaba sendo automática e ela só abre quando o ônibus estiver presente. Como é que isso é possível? Através do posicionamento do ônibus via GPS, que é uma das tecnologias que eu disse que integra com o Hub Unique, tá? Terceiro e último ponto associado à segurança, né? O professor falou bastante nessa questão do acidente, principalmente com idosos e tudo mais, mas no contexto geral, a telemática, como eu disse, ajuda bastante na segurança operacional do veículo, tá? Então, quando você consegue ter controle de aceleração, freada, curva, excesso de velocidade, ter uma operação mais padrão, porque cada motorista, independente da habilidade, vai dirigir diferente um do outro. Então, quando a gente consegue garantir padrão, é possível a gente oferecer mais segurança operacional, tá? Esse seria um terceiro complemento, tá? Ou seja, a digitalização ajuda muito na segurança. Legal. O Sadraque, ele está perguntando aqui se, na sua opinião, tem algum outro meio de transporte que caberia em Sorocaba. Hoje, particularmente, não entendo que não, Sadraque. Hoje eu acredito que hoje está bem dimensionado, tá? Eu acho que quando você fala outro meio de transporte, talvez, sei lá, VLT ou alguma coisa associada a isso, né? É que é muito investimento em infraestrutura para pouco resultado. Vai voltar lá na questão do Felipe, entendeu? Porém com outro modal, tá? E por nada, Felipe, estou vendo teu agradecimento aqui. Vai voltar lá naquela questão do Felipe, entendeu, Sadraque? É realmente um ponto de equilíbrio com a densidade demográfica, com a questão arquitetônica da cidade também. Hoje eu entendo que BRT é o melhor modelo para Sorocaba, tá? Bacana. Obrigado, Legal. Vitor. O Vitor Gustavo vai falando sobre o consórcio BRT. Legal, bacana. Eu que agradeço você. Depois o Sadraque tem outra aqui sobre linhas de trens, mas acho que você já respondeu a pergunta dele, né? Sim, sim. Mais alguém quer fazer pergunta aqui, gente? Mais alguma colocação? O Douglas está dizendo o planejamento do corredor oeste. É o Dá mesmo sim, dos o Carim, atuais. pode fazer. Manda, professor. Depois eu cobro em café. E o café dele é bom, hein? O café desse cara é bom, viu, Marcão? É. E é bom mesmo. Do Douglas, eu não sei se respondeu aqui, o Fernando. O planejamento do corredor oeste, se vai ser nos mesmos O planejamento do atuais. corredor oeste é o mesmo dos atuais. Assim, ele segue a mesma arquitetura, assim, Douglas. Se eu entendi tua pergunta, a resposta é essa. Ele segue o mesmo modelo arquitetônico. Enquanto o Karim está elaborando outra pergunta aqui, alguém mais quer perguntar alguma coisa?
Pergunta do Douglas aí. Já veio duas perguntas aqui, do Douglas. Houve hipótese de abortarem a operação dos superarticulados e só rodar com articulados e 15 metros, devido às vias de Sorocaba serem estreitas? Não, Douglas. E vou até te dizer por quê. O superarticulado, e vejo que você deve ser um entusiasta do transporte igual eu sou, ele tem um conceito realmente diferenciado de um articulado de 18 metros, tá? O fato dele ter um quarto eixo e um último eixo direcional facilita muito nas manobras desse veículo, tá? Esse é um ponto. Um outro ponto é que o superarticulado, ele roda bem exclusivamente no corredor BRT, tá? A maior parte da operação dele realmente é lá. Então, é um veículo que, além de facilidade de manobra em função desse quarto eixo, ele também é um veículo de alta capacidade de transporte, tá? Então, realmente, a gente perderia muito se rodasse com 18 metros ou com 15 metros, que não seria um veículo articulado, tá? É por isso que, realmente, o superarticulado é a melhor opção para esse momento, e diria até mais. Outras capitais também têm bastante nesse modelo, em função dos mesmos cenários que a gente vê em Sorocaba. Legal. E o Karim perguntou aqui quais são os principais KPIs aí de um motorista do BRT. O sistema gera dados e informações para a gestão da operação? Perfeitamente. Quando o assunto é motorista, professor Karim, eu diria que você tem alguns indicadores, como eu disse lá, aceleração brusca, freada brusca, curva brusca, excesso de velocidade, excesso de rotação, operação em marcha lenta excessiva, né, o que dá não só consumo de combustível, mas alta emissão de poluentes. Seriam esses os principais indicadores para o motorista. Mas quando a gente volta lá na pergunta do Rafael, ou seja, o que poderia melhorar o que já está excelente aí em Sorocaba? Eu volto para a questão da performance do sistema, tá? Então, quando a gente fala de sistema, a gente está falando de alguns KPIs importantes, por exemplo, acidente por quilômetro, índice de pontualidade de partidas, índice de cumprimento de viagens, percurso médio mensal, quilometragem média entre falhas, índice de emissão de poluentes, índice de conservação e limpeza, índice de transmissão de dados. Então, são indicadores já voltados para o sistema de operação do transporte. Ou seja, quanto melhor for esses indicadores, melhor vai ser o transporte prestado, melhor vai ser a adesão da população também. E esses KPIs são monitorados ali no CCO de vocês, é isso? Sim. São monitorados no CCO. Legal. Eles não só são monitorados, Marcão, mas eles também são transmitidos pelo CCO, tá? O CCO acaba, como eu disse, ele é um ponto central de informação. Então, ele transmite informação tanto para quem presta serviço de transporte, quanto para quem contrata serviço de transporte. Bacana. E no CCO, vocês têm um monitoramento online de cada veículo. Vocês sabem onde é que está cada veículo. Inclusive, online, eu tenho uma foto aqui do CCO, aqui. Esse CCO, ele faz 2 semanas a gente atualizou o CCO. Então, aí, se eu não me engano, nós tínhamos 6 telas, que cada tela divide em 4 imagens, como vocês estão vendo, né? Então, sim, tinham 6 telas, agora a gente tem 12 telas. Então, a gente ampliou o campo de visão da operação, tá? Volto a dizer, convido aos participantes que visitem o CCO do BRT Sorocaba para ver na íntegra isso funcionando. Realmente é um show. E, como você disse, Marcos, é informação em tempo real. Legal. Muito bem. E onde está o CCO do BRT? Onde está localizado? Terminal Vitória Régia. Terminal Vitória Régia, tá. Exatamente. Então, a gente aproveita, conhece o BRT, vai até o Terminal Vitória Régia. Legal. Fica aqui nessa parte. Ó, tá vendo esse prédio branco aqui, ó? Sim. Fica aqui nessa parte. Aqui é o CCO do BRT Sorocaba. Tá. Vai ser um prazer recebê-los lá. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta?
Pergunta do Felipe aí, mais uma vez. Tá pensando, Felipe? Muda? Vem que você vai ser bem-vindo. Não pensa muito, não. Prende a respiração e pula. Ah, legal, legal. Você fez a pergunta de $1 milhão, Felipe. Você fez a pergunta de pós-graduação agora. Eu sou suspeito para dizer porque eu te disse, né? Eu nasci e cresci nesse ambiente, tá? Mas acho que um dos nortes que eu poderia te dar é, primeiramente, conhecer uma operação de transporte por quem presta transporte, sabe? Fazer um benchmarking, conhecer todas aquelas esferas que eu comentei. Como eu disse, agora você sabe bem que garagem de ônibus não é garagem de ônibus, né? Garagem de ônibus é muito mais que uma garagem, tá? Então, é importante conhecer como funciona a operação, como funciona a manutenção de frota, a própria tecnologia de informação, todo o cenário do transporte, para justamente você entender como o fato do ônibus estar operando na rua tem um batalhão para poder garantir isso, tá? E tudo isso se traduz em entender a prestação de serviço, tá? Eu acho que seria talvez um primeiro passo que você poderia dar. Posso te dizer que é apaixonante, é muito bacana mesmo, acompanhar uma liberação de frota, dentro da madrugada a gente vê aquela centena de veículos saindo um atrás do outro certinho, dentro do horário, é uma operação muito interessante de se conhecer, tá? Mas tem que conhecer, tem que estar lá para ver. Ler, nesse caso, não vai adiantar muito não, viu, Felipe? Legal. E obrigado aí, Felipe. E o Douglas está fazendo uma outra pergunta aqui. Quais são os possíveis imprevistos ou problemas diários? Imagina, não tem problema não. Com uma operação dessa não tem problema não, Douglas. Faz outra pergunta, Douglas. Todo dia é um show diferente, Douglas. Todo dia é um show diferente. Então, você pode desde ter problemas técnicos com o veículo que vai inviabilizar a operação, ou mesmo problemas operacionais. O motorista também fica doente, né? Então, pode acontecer um monte de coisas. Pneu furado numa saída de frota. Muitas vezes você vai ter lá um motorista que ele não vai estar apto a pilotar um determinado veículo por conta da habilitação dele. Principalmente de ordem técnica, muita coisa pode acontecer, tá? Então, por isso que, para não acontecer os problemas diários em alta frequência, é necessário uma boa manutenção preventiva, uma manutenção preditiva, como eu disse, né, que existe essa diferença da predição, ou seja, fazer a manutenção no momento certo, na hora certa, e na prevenção, que seria um momento mais básico por quilometragem, para assegurar que os problemas diários não aconteçam. Tá? Mas aí conta muito também, não só do fluxo de informação existente, porque problema diário pode ser evitado com preventiva, como eu te disse. Agora, imprevisto pode ter de diversas ordens. E a melhor forma de resolver imprevisto quando o assunto é transporte público é ser rápido na solução. Tá? Tem que ser rápido. E muitas vezes ser rápido na solução é ser rápido na informação. Tá? Então, quando você tem algo digital, por exemplo, um bom sistema embarcado que consegue acelerar o fluxo de informação entre áreas, os imprevistos são resolvidos de uma forma mais rápida. Legal. Bom, pessoal, tem um espacinho aqui para mais uma última pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta aí, mais alguma colocação? Tudo bem? Bom, gente, vou deixando meus contatos aqui para o que precisarem, viu? Certo. Fernando, mais uma vez agradeço aí a sua participação aqui no SciTech, as suas colocações, sua palestra, as informações que você trouxe para todo mundo aqui, para os nossos alunos, a sua prontidão aqui nas respostas, né? Foi bastante interessante aqui as conversas, as perguntas que o pessoal colocou aqui, muito pertinentes. Muito obrigado pela sua participação. Espero encontrá-lo aí em outras ocasiões aqui na Atom. E parabéns pela palestra. Com certeza. Muito interessante.
Muito obrigado, professor. Obrigado, Atom, professor Marcos, professor Rafael, professor Karim, a todos os alunos e pessoas que acompanharam essa palestra. Muito obrigado mesmo. É sempre bom estar batendo papo sobre assuntos que eu gosto tanto, que eu sou tão apaixonado. A única coisa que eu sei fazer da vida é lidar com transporte. Então, transmitir isso para vocês realmente é muito importante para mim e fico à disposição para quando precisarem, gente. Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos. Valeu, Fernando. Valeu, um abração, pessoal. Tchau. Obrigado você, Felipe. Boa noite. Tchau, Samara. Obrigado. Tchau, Beatriz. Obrigado. Valeu, Sadraque. Obrigadão, Plinio. Valeu, Karim. Obrigado. Alô, Rogério. Valeu, obrigado. Tchau, Diego. Boa noite. Obrigadão. Valeu, Marcelo. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Fernando. Obrigado você, cara. Até a próxima. Marcos, eu acho que tudo certo, então, né? Pode encerrar aqui, posso Deu sair? tudo certo, sim, Rafael. Deu tudo tranquilo. Tem um pessoal que está aqui Beleza. ainda, mas assim, ó, deu 8h30, eu vou desligar a sala, tá? Ah, já estão saindo aqui pelo jeito A também. Natália tá o carinha aí. O Carinho eu acho que deixou ligado. Deixa eu desligar, vou desligar, derrubar o carinha aqui da sala. Mas porque eu tenho outra palestra agora, 9 horas, então, mas é até 8h30, ó, deu 8h30 já. Bom, então eu vou desligar a sala aqui, tudo bem? Beleza? Beleza. Só encerrar a gravação aí, né? Sair. Encerrar a gravação aqui.